Boa tarde, meu nome é Kevin Guedes e eu vou apresentar o trabalho intitulado como Desenvolvimento de uma metodologia voltamétrica para a detecção e quantificação de paracetamol em amostra de água do município de Barreiras, sob a orientação do professor e doutor Jonatas Gomes da Silva. Inicialmente vamos falar um pouco sobre o paracetamol. O mesmo é uma das drogas mais prescritas e utilizadas mundialmente. A sua função é no combate à dor e também é utilizado como anti-inflamatório. Contudo, o seu consumo excessivo pode ocasionar o acúmulo de metabólitos tóxicos tanto no rim quanto no fígado, ocasionando a nefrotoxicidade e a hepatotoxicidade, respectivamente. A maioria do descarte realizado deste fármaco pela população leiga é direcionado a pias privadas, podendo também ser direcionado ao meio aquático, colocando em risco a fauna e a flora. Assim, o objetivo deste trabalho é a utilização de eletrodos impressos para o desenvolvimento de uma metodologia voltamétrica de análise sensível, seletiva, rápida e que possibilita a detecção e quantificação de paracetamol em amostras de água da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. A parte experimental foi utilizado o potenciostat portátil da PalmSense 3. O eletrodo impresso de carbono utilizado foi do modelo DRP-110, também da DropSense, e todo o equipamento tecnológico e aparato montado em laboratório está aqui nesta imagem. Segundo para os resultados de discussão, inicialmente foi realizado um estudo voltamétrico utilizando a voltametria cíclica, onde foi possível variar a altura de pico em função da velocidade de varredura. Com isso, é possível observarmos neste gráfico aqui uma regressão linear, onde a altura de pico ela é diretamente proporcional à raiz quadrada da velocidade de varredura. Nesta outra imagem, possibilitamos um outro estudo da voltametria cíclica, onde foi possível variar a altura de pico em função do aumento do pH. Com isso, constatamos que, à medida que aumentamos o pH, a altura de pico, que aqui inicialmente é anódica, pois obtém valores positivos, ela diminui a partir em que a solução se torna mais básica, tornando um processo cineticamente menos favorável à oxidação do paracetamol. Aqui está o processo anódico do paracetamol, onde há perda de 2 prótons H+, juntamente com 2 elétrons, e uma vez que a altura de pico é diretamente proporcional à raiz quadrada da velocidade de varredura, obtivemos assim um processo redox difusional e um processo quase reversível, uma vez que as alturas de pico anódico e catódico há uma diferença. Posteriormente, também foi realizado um estudo voltamétrico, só que desta vez utilizando a voltametria de pulso diferencial, onde também foi realizado um estudo variando a altura de pico em função do pH. Novamente, obtivemos um valor que, à medida em que aumentamos o pH, deixamos a solução mais básica, o processo de oxidação se torna menos favorável. Com isso, chegamos à conclusão que o melhor pH a ser utilizado e a realizar as medidas é o pH 3, pois facilita o processo de oxidação do paracetamol. Utilizamos também a voltametria de pulso diferencial para utilizar a função, a altura de pico em função da velocidade de varredura. É possível observar aqui que há um leve decréscimo da altura de pico em função da velocidade de varredura. Com isso, foi possível observar que a melhor velocidade de varredura a ser utilizada é a de 10 mV por segundo, uma vez que, ao realizar uma análise mais criteriosa, o seu desvio padrão é menor, o que torna as análises das amostras mais representativas. Posteriormente, foi realizado a curva analítica com R de 0,999, limite de detecção de 0,10 microgramas por ml e o limite de detecção de 0,34 microgramas por ml. A conclusão é que os estudos realizados com os eletrodos impressos podem ser modificados ou não com nanomateriais ou filmes poliméricos e com a técnica de voltametria adsortiva visando aumentar a sensibilidade e diminuir o limite de detecção para que o método possa ser empregado no futuro da detecção e quantificação de paracetamol em amostras de água de Barreiras. Agradecimentos à Universidade Federal do Oeste da Bahia, instituição na qual eu estudo, ao Núcleo de Estudos em Eletroanalítica do Oeste da Bahia, grupo no qual eu participo junto com o professor Dr. Jonatas Gomes, e a SBEE, que é agradecendo pela oportunidade
que estão me dando de apresentar este trabalho. No mais é isso, muito obrigado e boa tarde.